Muito bem, pessoal. Então, olha, hoje nós vamos continuar, né, com a parte de NOx. Eu tinha dito na aula passada, né, até os exercícios que eu tinha corrigido, que até o final da lista era basicamente repetição daquelas regras, né? Então, eu espero veementemente que vocês façam aqueles exercícios de finalização da lista. Eu já tinha feito os exercícios da apostila no passado. Se vocês puderem, refaçam os exercícios da apostila, tá? Não esqueçam do TNTC que eu acabei de falar, né? E vão acompanhando essa matéria, né? Porque ela não é difícil, mas ela tem bastante detalhe, né? A gente tem que ver com bastante calma, tá bom? Bom, a gente viu, turma, até a aula passada, que NOx é o número de oxidação ou a carga eletrônica, seja de um elemento químico, seja de um íon, ou mesmo de um composto, né, que tem o NOx zero. Então, a gente viu, né, que a gente pode atribuir essas cargas eletrônicas em função, turma, da movimentação de elétrons. Então, quando ele transfere, por exemplo, 2 elétrons, ele vai ficar com carga 2+. Se ele receber 3 elétrons, o NOx vai ser 3-. E se ele tiver um número de elétrons igual ao de prótons, a carga é 0. Então, existem aquelas regras básicas que nós vimos, né? Então, tudo isso serve de base para ajudar a entender o que a gente vai ver agora. Agora, o que a gente vai ver, né, nessa aula? A gente vai ver, turma, que o NOx de um elemento químico, numa reação química, ele pode ser fixo, mas ele pode mudar. Muitas vezes, numa reação química, o NOx muda. O NOx pode aumentar, o NOx pode diminuir, mas também ele pode continuar o mesmo, né? Agora, como é que a gente chama, turma, essas reações em que o NOx aumenta e o NOx diminui? A gente chama essas reações de reações de oxirredução, tá? Então, reação de oxirredução é a reação onde ocorre a alteração de NOx dos elementos químicos, tá? Eu vou começar dando um exemplo bem prático aqui para vocês, né? Em 1886, a França deu de presente para os Estados Unidos uma estátua, que é a Estátua da Liberdade, né? Reza a lenda que essa estátua foi baseada numa modelo francesa, né? E aí eles fizeram essa estátua lá gigantesca lá em Nova York, muito bonita por sinal. Essa estátua, turma, quando ela foi inaugurada, essa imagem é exatamente da inauguração dela. Olha a cor da Estátua da Liberdade, ela era avermelhada, tá? Ela continua sendo de cobre, mas ela era toda avermelhada. Da mesma cor vermelha que quando você entra nessas lojas tem lojas mais finas, assim, de cozinha, né? Essas lojas de gourmets, que você vê essas panelas de cobre. É a mesma cor que a Estátua da Liberdade tinha, tá certo? Por que isso? Porque essas panelas de cobre que eles vendem, ou a Estátua da Liberdade na inauguração, elas são feitas, ou eram feitas, no caso da estátua, de cobre metálico. O cobre metálico, turma, é o cobre que tem carga zero. Todo elemento que tem carga zero, a gente chama ele de elemento metálico. Então tem o ferro metálico, que é o ferro com carga zero. Pode ter o cobre metálico, né, como tem aí o cobre de carga zero, né? O níquel metálico, o níquel de carga zero. Então, tanto as panelas quanto a Estátua da Liberdade na inauguração, então tem aí na composição o cobre zero. O que quer dizer cobre zero? Número de prótons igual ao número de elétrons, tá? Agora, turma, como é que é a Estátua da Liberdade hoje? Eu não achei nenhuma foto assim tão boa, né, da mesma forma que aquela outra, então eu peguei essa de 2018, né? Qual que é a primeira coisa que vocês podem pensar? Passaram souvenir na estátua, né? Passaram tinta na estátua, porque a estátua hoje ela é meio azulada, certo? Não, turma, ninguém pintou a estátua. O que aconteceu? Aquele cobre zero, com o passar do tempo, turma, ele foi perdendo elétrons e ele foi se transformando em cobre mais 2, ou cobre 2+, tá? Então, com o passar do tempo, a gente fala que o cobre foi se oxidando. Então, essas reações de oxidação são reações em que há o aumento da carga eletrônica. A gente observa muito isso nos metais. Por quê? Porque os metais perdem elétrons.
E quando eles perdem elétrons, sobram prótons. Então, eles ficam sempre com carga positiva. Então, o cobre, turma, o cobre metálico, que nem da Estátua da Liberdade, com o passar do tempo, ele começa a ir perdendo elétron e ele vai se transformando em cobre 2+, tá? E o elétron vai para onde? Ele vai ser recebido por um outro elemento químico. Aí você fala, quer dizer então que para um elemento aumentar a carga eletrônica, ele tem que reagir com outro? Exatamente. Então, um elemento que aumenta a carga eletrônica, que nem o cobre, ele está mandando elétron, ele manda elétron para um outro elemento químico. Ele não manda elétron para o espaço e o elétron vai, assim, sair por aí sem rumo, né? O elétron, ele vai com destino certo. Agora, isso acontece quando? Quando o cobre, ele entra em contato com algum outro elemento químico, tá? Aí você fala, nossa, então jogar alguma coisa na Estátua da Liberdade para o cobre poder reagir e ele ceder elétrons. Na verdade, não, turma. O oxigênio do ar, né, ele tem essa função. Ele entra em contato com os metais e ele que vai receber esses elétrons. Então, é muito comum no nosso planeta que você tenha uma barra metálica e essa barra metálica ela comece a perder elétrons. Essa perda de elétrons é porque o metal começa a entrar em contato com o oxigênio do ar, tá certo? Então, no nosso planetinha aqui, que tem oxigênio na atmosfera, todos os metais, praticamente, quando você coloca eles em exposição ao ar, vai acontecer o quê? Eles vão perdendo elétrons e eles vão se oxidando. Então, essas reações de oxidação, elas ocorrem naturalmente, né, em contato com o oxigênio do ar. Então, o cobre, turma, que na forma metálica, quando ele é refinado industrialmente, porque você pega o minério do cobre na natureza, você refina ele por um processo industrial e você torna o cobre puro. Então, o cobre fica vermelho na forma pura, né? Cobre zero. Então, com o tempo, ele vai se oxidando, ele vai sofrendo essa reação de oxidação, em que ele perde elétrons, aumenta a carga eletrônica dele e ele vai ficando azulado, tá? Aí você fala assim, quer dizer então que eu preciso lá em Nova York para ver esse fenômeno? Não. Se você, se você pegar aí uma moedinha de 5 centavos e de 10 centavos aí pela tua casa. Outro dia eu achei aqui uma moedinha embaixo do guarda-roupa, ela estava desse jeito que está aí na foto. As moedas, turma, são feitas de cobre, moedas de 5, moedas de 10 centavos de real, né? Essas avermelhadas. E com o tempo, turma, o cobre, ele vai virando cobre 2 e a moeda vai ficando levemente azulada, porque ela vai se transformando nesse cobre mais 2 azul. Isso por conta do que mesmo? Por conta do oxigênio do ar. O elemento sozinho ele perde elétron? Não. O elemento, o cobre, ele não sofre oxidação por conta. Ele tem que reagir com alguém. Então, o elemento, para sofrer oxidação, ele vai reagir com outro elemento que vai sofrer redução. Por isso que a gente chama de reação de oxirredução. Não existe, turma, reação só de oxidação, que nem aí o cobre, ou reação só de redução. Tá? Se alguém está oxidando, é porque alguém está reduzindo. Ou porque, né, e consequentemente, porque os dois estão reagindo, tá? Aí você fala, mas tudo bem, se o cobre está oxidando, que está aumentando a carga eletrônica, o cobre está reagindo, o oxigênio está reagindo, ele está virando o quê? Calma, que é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos começar, então, pelo estudo do cobre, tá? Então, o cobre, turma, ou qualquer outro elemento químico que sofra oxidação, a gente diz que está aumentando o NOx, está aumentando a carga eletrônica, tá? Então, eu dei o exemplo aí da Estátua da Liberdade. Então, por exemplo, o ferro também acontece isso, ó. O ferro, quando ele é obtido numa siderúrgica, lá os lingotes, aqueles lingotes é de ferro metálico, ferro zero, tá certo? Então você pega aquele lingote e você guarda.
Agora, vamos supor que você pegue e deixa o lingote na chuva, lá na beira-mar, né, em exposição com o oxigênio do ar, numa condição de intemperismo mais forte, né? O que começa a acontecer? Esse ferro ele vai entrar em contato com outras substâncias químicas. E aí, turma, ele vai começar a perder elétrons. Então, o ferro, ele perde 3 elétrons, então ele fica com carga mais 3, porque sobram 3 prótons. Ele perdeu 3 elétrons, sobram 3 prótons. Então, esse fenômeno de oxidação acontece sempre quando o ferro é colocado em contato com outro elemento químico, tá? Então, veja, vamos analisar só o ferro primeiro. O ferro sofre aumento de carga eletrônica porque ele perdeu o elétron, né? Então, esse aumento de carga eletrônica é o próprio aumento do NOx. Então, o que a gente observa? Uma oxidação. Então, o ferro sofre uma oxidação indo de 0 para mais 3. Todo elemento químico que aumenta o NOx é um fenômeno de oxidação. É uma reação de oxidação, tá? Então, isso vai acontecer com um elemento químico no caso, tá? Então, nesse caso do ferro. Agora, veja, se o ferro está aumentando o NOx, ele com certeza ele tem que perder elétrons. Ele só fica com carga positiva porque ele perdeu os elétrons que equilibrava lá os prótons. Então, ele perde elétron e ele fica com prótons sobrando. Então, todo o processo de oxidação em que ocorre aumento do NOx, ocorre perda de elétrons, tá? Muito bem. Agora, deixa eu continuar aqui. Agora, turma, para o ferro poder sofrer oxidação, ele tem que reagir com outro elemento químico. O ferro, turma, ele não é autodidata, digamos, em termos de NOx, né? Ele precisa de um outro elemento. Ele precisa mandar elétron para alguém. E quando ele manda elétron para outro elemento, ele se torna um agente redutor, tá? Por que o ferro é um agente redutor? Porque ele vai mandar elétron para o outro elemento químico. E o outro elemento químico que vai receber esses elétrons vai reduzir. Por isso que o ferro a gente chama de agente redutor, tá? O ferro perde elétrons, esses elétrons vão para o outro elemento químico que ele vai reagir, né? E esse outro elemento químico que vai receber esses elétrons vai sofrer redução. Esses dois processos, turma, oxidação e redução, eles ocorrem ao mesmo tempo. Não é que vai acontecer primeiro a oxidação e depois a redução. Não. Eles acontecem ao mesmo tempo. O ferro começa a perder elétron, ele vai se oxidando, e aí o outro elemento vai recebendo esses elétrons e vai reduzindo, tá? Então, veja, para ter uma reação de óxido-redução, tem que ter sempre dois elementos. Um vai sofrer oxidação, que é o que eu expliquei para o ferro agora, tá? Eu estou falando só o ferro da oxidação. Então, e o outro elemento? O outro elemento vai sofrer redução. Como o ferro está mandando elétron para o outro elemento, o ferro é chamado de agente redutor. Aí você me pergunta, quer dizer que todo elemento químico que sofre oxidação é um agente redutor? Perfeito, porque ele vai mandar elétron para o outro elemento químico. E aí, turma, agora sim. Então, o ferro é o agente redutor. Então, esse agente redutor, ele vai provocar a redução do outro elemento químico, tá? Aí você me pergunta, mas que outro elemento químico é esse? É o elemento que vai sofrer redução, tá? Então, por isso que a gente chama de reação de oxirredução. Então, um elemento sofre oxidação e o outro elemento sofre redução. E quem é que vai sofrer redução? Então, vamos citar aí, podem ser vários elementos químicos, mas o mais comum é o oxigênio. O oxigênio do ar, ele fica ali batendo no elemento metálico e ele faz o quê? Ele começa a receber esses elétrons, tá? Ele recebe esses elétrons do elemento metálico, tá? E quando ele recebe esses elétrons, veja, o oxigênio do ar é uma substância simples, ele tem carga zero.
Se ele recebe elétron, ele vai ficar com carga negativa. Então, ele vai receber os elétrons do ferro, ele vai formar O2 negativo. O que está acontecendo com a carga eletrônica dele? De 0 para menos 2, ou 2 menos, né? De 0 para menos 2, está diminuindo, está reduzindo. Então, o NOx, turma, de quem vai receber o elétron, de quem sofre oxidação, então diminui o NOx, tá? Veja, um elemento está transferindo elétrons para o outro, tá? Então, no caso, o oxigênio reduz, diminui o NOx. Então, o que a gente vai observar? Em geral, elementos metálicos, qualquer metal, né, em contato com o oxigênio, o metal vai transferir elétrons para o oxigênio do ar, que recebe esses elétrons e sofre redução, tá? Como é que a gente chama esse processo? A gente fala assim de corrosão, né? O metal está se corroendo. O que é a corrosão de um metal? Na verdade, é uma reação de oxirredução, em que o metal passa elétrons para o oxigênio do ar, o metal, né, ele muda a carga eletrônica dele, e o oxigênio do ar, ele vai passar para O2-. O que é esse O2-? Ele pode virar água, ele pode virar hidroxila, tá? Então, esse oxigênio do ar vira água ou vira hidroxila, tá? Então, ocorre uma redução na carga eletrônica dele. Essa redução da carga eletrônica ocorre por quê? Porque o oxigênio vai ganhar elétrons. Ele era 0, ele ganhou elétrons, ficou 2-, tá? E aí, turma, eu digo que o oxigênio é o agente oxidante, tá? Todo elemento químico que sofre redução, ele será o agente oxidante. Por que isso? Porque ele vai provocar a oxidação do outro elemento químico que está passando elétron para ele. Se não tiver um elemento para receber elétron, o outro também não vai poder passar. A reação não ocorre. Então, esse elemento químico que recebe elétrons, que sofre redução, a gente chama ele de agente oxidante. Então, numa reação de oxidação, o elemento químico que sofre oxidação é o agente redutor. E o elemento químico que sofre redução é o agente oxidante, porque um provoca o outro, tá? Então, veja, o oxigênio, nesse caso, ele causa oxidação, né? Oxidação do outro elemento, oxidação de quem? Do metal. E ele sofre redução porque recebe os elétrons desse metal.